Olá, tudo bem? Bom dia para você. Começando aqui a nossa primeira de muitas lives, toda terça-feira. Essa é a intenção do nosso podcast A Promessa. Trazer sempre uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus para você que está querendo conhecer um pouquinho mais de Jesus Cristo, do Evangelho, conhecer um pouquinho mais de Paulo, quem é Paulo. A gente vai trazer aí sempre uma mensagem com base aqui, na palavra, na Bíblia, beleza? Essa série desse nosso início é a série do 1 Coríntios capítulo 13, que é um capítulo que mexe muito comigo, que eu gosto muito, e para mim é a base de toda a vida de Cristo aqui na Terra. E eu quero compartilhar para você. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Seja bem-vinda. Qual que é o maior poder do mundo? Você sabe dizer qual que é o maior poder do mundo? Então, em 1 Coríntios 13 a gente vai estar respondendo qual é esse maior poder. O poder que seria capaz de transformar todo mundo num mundo melhor. Esse poder, segundo Paulo, nesse capítulo 13, é o amor. E a gente vai descobrir isso. Ainda tem um vídeo lá no canal do podcast A Promessa Podcast, no YouTube, que eu coloquei ele ontem, que fala sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 13. A gente vai só revisar rapidão, mas se você quiser ver o vídeo completo, você pode estar entrando lá no podcast A Promessa Podcast, lá no YouTube. É assim, ó: ainda que eu fale a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha toda a fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, de nada adianta. Bom dia, Noeli. Bom dia, Glaucileide. Bom dia, tudo de bom, sejam bem-vindos. Essa mensagem que a gente trouxe ontem foi assim: se você, deixa eu baixar aqui. Se você não tiver o amor como base da sua vida, não adianta nada você ter o dom da profecia, por exemplo, que é profetizar, é você prever o que vai acontecer no futuro, é Deus apresentar para você o que vai acontecer no futuro. Mas não adianta nada você ter esse poder, ou você ter uma fé tão forte que você fala para o monte: levante e mude de lugar, e o monte levanta e muda de lugar. Mas se você não tiver o amor na tua vida, de nada adianta essa fé, de nada adianta esse dom de profetizar, segundo Paulo fala aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 13. E aí hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais, vamos seguir um pouquinho mais para frente. No versículo 3 do capítulo 13 fala assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada me adiantará. Aqui Paulo está reforçando. Olha só que coisa maravilhosa. Cristo, quando veio na terra, nos evangelhos, ele sempre pregou você fazer a caridade, você ser generoso, você ajudar o pobre. Mas aqui Paulo está dizendo assim: não adianta nada você pegar, vender todos os seus bens, dar aos pobres, que é uma coisa que Cristo pediu para que você fizesse, que você fosse generoso, que você ajudasse as pessoas que precisam, que são necessitados, você tivesse essa compaixão das pessoas. Não adianta nada você fazer isso se você não fizer de coração. Se você estiver fazendo porque você espera um retorno, que seja um retorno de Deus, que nem existe aí. A gente ontem estava no encontro dos homens, ontem a gente estava debatendo sobre a questão do dízimo. Não adianta nada você doar o dízimo se você está esperando que Deus te retorne, que você
cresça, que você fique mais rico porque você está doando. Então, se você estiver fazendo isso, você não está fazendo de coração, você está fazendo porque você espera um retorno. E aqui Paulo reforça isso. Se você fizer doar todos os seus bens aos pobres, se você se entregar ao fogo, que o fogo significa o quê? A purificação, né? Então, se você entregar teu corpo para ser queimado, para ser purificado, se você fizer isso, mas não fizer de coração, de nada adianta. E aí ele segue, no versículo 4, o amor é paciente. E aí ele começa a explicar como que é o amor. Então, se eu tenho o amor, que foi o que Cristo ensinou na minha vida, eu tenho as seguintes qualidades. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso. Então, quando eu tenho o amor na minha vida, como base da minha vida, eu sou paciente com as adversidades. E aí a gente vai, quando a gente busca o Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, a gente lembra que Cristo ensina que se alguém lhe magoar, que se alguém lhe ferir à direita, que você dê à esquerda, ou seja, você seja paciente, você não retribua na mesma moeda. E esse é o convite que Paulo está fazendo aqui, você seja bondoso, então você tenha um coração bondoso, que você ajude as pessoas, que você procure fazer o bem. O amor não arde em ciúmes. Olha só, essa é complicada, né? Principalmente quando se fala de homem e mulher. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. E agora, hein? Então aqui, ó, quando ele fala o amor. Um abraço aí pro meu amigo Daniel Júnior, obrigado pela participação. O amor não se arde em ciúmes. Às vezes, junto com o ciúme vem a inveja, quando a gente fala relacionado a outro irmão, a um colega, a pessoas, a amigos da igreja, amigos da vida. Muitas pessoas se ardem em ciúmes. Às vezes em ciúmes seria o que? Inveja, porque o cara está prosperando e você não. Isso aqui Paulo está reforçando. Se você tem amor na tua vida, você quer ver o bem do próximo, daquela outra pessoa, daquele seu amigo, daquele seu colega, e você não sente inveja disso, você não sente ciúme disso, daí você não se ressente com isso, entendeu? E também quando você prospera, quando você está crescendo tanto na evangelização, quanto que você tem uma família bonita, enquanto outros não têm, quanto financeiramente você está prosperando, está crescendo, você não se envaidece, você não se incha, você não se sente orgulhoso. Por quê? Porque você sabe que tudo que acontece na sua vida é por causa de Cristo. Você está entendendo? É exatamente quando Cristo veio, ele veio para dizer o seguinte, ó, a gente não merece a salvação, nós não merecemos ser salvos, mas somos salvos porque, olha só, somos salvos porque Cristo veio por nós, ele morreu para tirar os nossos pecados. Então não se envaideça dizendo que você tem fé, que você conhece a palavra de Deus, que você frequenta a igreja, se você não tem amor ao próximo, se você não tem amor a outras pessoas, se você se fica orgulhoso porque você está prosperando, isso Paulo está falando aqui em 1 Coríntios que isso não te ajuda em nada, isso não faz bem em nada. Abraço meu amigo Edinaldo, que está participando junto com a gente aqui. Então assim, Paulo coloca aqui no versículo 4, o amor ele é paciente, ele é bondoso, ele não se arde em ciúmes, quer dizer, ele não tem inveja, ele não é uma pessoa que principalmente, por exemplo, assim, com relação à esposa, eu estava colocando agora de amigos, de irmãos da igreja, de irmãos da vida, ele não tem inveja, não tem ciúme daquela pessoa que está prosperando, pelo contrário, deseja o bem para aquela pessoa, torce pelo bem daquela pessoa, da outra pessoa, porque a pessoa quando tem o amor no coração, ela não fica com inveja porque o outro está prosperando e ela não, ela deseja só fala coisas boas, só deseja coisas boas, e quanto mais você deseja o bem do próximo,
mais você se sente com a energia positiva e você vai prosperar também, você vai ter uma vida melhor também. O amor é muito forte, é muito poderoso. E aí, com relação à esposa, quando você ama sua esposa de verdade, de todo o teu coração, e você quer o bem da sua esposa, você quer que a sua esposa prospere também, e ela a mesma coisa com você, não existe ciúme, porque é ligado a essa questão a confiança. Um confia no outro. Então eu tenho a confiança que eu não sou dono da minha esposa, que ela está comigo por causa do amor e por causa de Cristo, por causa de Deus. A gente tem um casamento abençoado. Então eu não sinto ciúme dela, porque eu sei que ela nada vai fazer para me ferir, porque ela me ama também. Então é uma coisa recíproca e vem junto com a confiança, né? E aí a gente vai trazer aqui para frente um pouquinho. Não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses. Então a pessoa que tem o amor na sua vida, ela não está fazendo as coisas pelo seu interesse. Conforme eu falei antes, né? Eu comentei antes, você não doa os seus bens, você não distribui, você não é generoso porque você está buscando que Deus te retribua em dobro, né? Você não faz o bem porque você está esperando que Deus te retribua em dobro. Você não está ali buscando os seus interesses, você faz o bem porque o teu coração pede para ajudar o próximo, porque você tem condição de ajudar o próximo. Então é tão poderoso esse amor, ele é o amor, ele é o poder mais absoluto do mundo, porque se você pratica o amor, você se sente bem em ajudar o próximo, você se sente bem em querer que a pessoa prospere, que a pessoa cresça, e você não está esperando nada em troca. Olha que bacana, que bacana. Não se irrita e não se ressente do mal. Então o que acontece? Mesmo que aconteça situações que pessoas vêm e façam mal para você, que pessoas vêm e lhe tratem de maneira que te machuque, você não se ressente disso, você perdoa. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida nenhuma, mas foi o que Cristo ensinou, né? Essa é a parte mais difícil. Eu falo que realmente é muito difícil. Você perdoar quem te faz mal. Mas Cristo ensinou isso, e aqui Paulo, em 1 Coríntios 13, traz no versículo 5 isso: não se ressente do mal, não se irrita. Então, mesmo que alguém te machuque, que alguém te faça mal, você tem que perdoar. Mas por que, Fábio, que eu tenho que perdoar? Para você. Porque assim, quando você perdoa alguém, esse perdão faz bem para você. Pode não modificar a pessoa pode continuar sendo uma pessoa desonesta, uma pessoa que faz o mal a outras pessoas, uma pessoa que maltrata as outras pessoas, ela pode continuar do mesmo jeito, mas para você vai fazer um bem enorme. Eu tenho um exemplo de uma situação que eu perdoei uma pessoa que fez mal para mim. Cara, pensa num peso que eu tirei de mim, sabe? Eu tirei da minha pessoa, entendeu? Eu me senti tão mais leve, tão mais feliz, tão mais tranquilo. Se aquela pessoa aceitou ou não, aí é com ela, mas eu me senti muito mais feliz. Então essa parte aqui, Paulo fala que realmente devemos perdoar a quem faz mal. Isso é poderoso. Um abraço aí pro meu amigo Jean, que está aí junto com a gente, tá bom? Então assim, versículo 5 encerra com essa parte muito poderosa. E no 6 fala assim, ó: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O que ele quer falar nessa passagem, nesse momento? Que se você segue a palavra, se você acredita em Cristo, e se você está aqui, Paulo está ensinando para você que você tem que praticar a justiça. Você não fica feliz com as coisas injustas, seja em qualquer lugar que você estiver, no ambiente que você estiver. Se você vê
que está se praticando a injustiça, que as pessoas estão buscando seus próprios interesses, que as pessoas estão fazendo coisas erradas, você não se envolve nisso daí. Você pratica a justiça, você defende a justiça, porque o amor é isso, é você praticar o que é correto, é você falar a verdade. E não é, eu vou falar só uma mentirinha, eu vou omitir só uma coisa. Não, é você ser verdadeiro. Paulo está te convidando a ser verdadeiro, porque ele está falando que Deus se alegra com a tua justiça, com a tua verdade, com o fato de você ser verdadeiro. Isso é completamente possível de se fazer, de você sempre ser verdadeiro. É uma questão de atitude, é uma questão de amor, de eu ter um amor no meu coração tão forte que eu não vou aceitar a injustiça, que a justiça não vai fazer parte da minha vida. E a injustiça vem até a questão de uma própria mentira, né? Você conta uma mentira ou você aceita, você ouve uma pessoa, compartilha de uma mentira de outra pessoa, você está sendo injusto, porque essa mentira muitas vezes pode machucar uma outra pessoa, entendeu? Então seja verdadeiro sempre. Que bacana, que legal, obrigado por você ter participado junto comigo dessa nossa live de hoje, bem rapidinha. O capítulo 3 ainda vai até o versículo 13, a gente está no 6, eu vou parar por aqui, e aí amanhã a gente volta para trazer, né, mais o restante aí, outros versículos para a gente falar um pouquinho mais desse amor. E o amor realmente é o maior poder do mundo, porque se as pessoas exercitassem o amor, a verdade, vivessem com essa verdade, com esse amor, o mundo seria transformado completamente. Mas a gente faz assim o seguinte desafio: começa por você. Começa a olhar as coisas com generosidade, com amor verdadeiro, fazendo o bem sem esperar nada em troca, dizendo a verdade, se conformando com a injustiça. Começa você a fazer a sua parte. A transformação começa de pequenas atitudes, são pequenas coisas que vão se transformar em grandes coisas. Maravilha? Tudo de bom? Beijo enorme no teu coração, que você tenha um ótimo dia. E amanhã a gente se encontra por aqui para trazer mais uma parte desse devocional, tá bom? Tudo de bom. Tchau. Fui. Cadê? Vamos encerrar aqui. Não é aqui que encerra, é aqui. Fui.